Você sente que sua cabeça não desliga mesmo quando tudo ao seu redor fica quieto? Às vezes, o corpo pede descanso, mas a mente continua acesa como uma cidade à noite. Respire comigo e repare no que acontece quando você presta atenção no ar entrando e saindo. O coração desacelera, os ombros caem, a pressa perde a força. Não é preciso vencer a mente numa luta sem fim. É possível ensinar com calma, como quem guia uma criança pela mão em uma rua segura. Hoje você vai aprender a soltar o peso que não precisa levar para a cama, a guardar só o que importa e a deixar o resto para amanhã. Pense em pequenas escolhas gentis que criam paz por dentro. Beber água morna, diminuir as luzes, falar com carinho consigo mesmo. Passo a passo, a noite vira abrigo e o sono encontra você. Se isso toca algo em você, continue comigo até o final e deixe sua palavra de gratidão. Sua presença aqui já é um começo. Juntos, vamos treinar uma calma simples e forte, feita de atenção, respiração e atitudes pequenas que fazem diferença real. Lição 1. O interruptor da mente. Você sente que sua cabeça permanece ligada mesmo quando o mundo à sua volta fica quieto? Imagine que você está entrando em um quarto interno onde muitas luzes brilham ao mesmo tempo. Sua missão é procurar um único botão simples que apaga o excesso e guarda só o essencial. Esta noite, vamos treinar esse gesto de calma por dentro com passos claros e gentis. Respire comigo e escolha ficar até o final para permitir que sua atenção aprenda um novo caminho de descanso. Se algo tocar você ao longo do vídeo, deixe uma palavra de gratidão mais adiante. Esse pequeno ato reforça sua decisão de cuidar do seu sono e de si. Pense na mente como um rádio antigo que faz chiado quando a frequência está fora do ponto. O interruptor da mente é o movimento paciente de girar o seletor até encontrar uma estação limpa. A estação limpa é o agora. O chiado são as histórias apressadas que tentam resolver o amanhã enquanto você está deitado. Sente na beira da cama e encoste os pés no chão. Conte de 1 a 4 para o ar que entra e de 1 a 6 para o ar que sai. Faça 3 ciclos e observe o corpo ceder um pouco. Ombros soltam, testa amolece, a mandíbula perde a força. Se um pensamento insistir, responda por dentro com voz mansa. Eu cuido disso de manhã, agora eu descanso. Volte para a respiração sem brigar. A repetição macia ensina o cérebro que a noite é abrigo. Marco Aurélio lembrava a diferença entre o que depende de nós e o que não depende. Traga isso para a sua noite como uma chave simples. Depende de você escolher um foco e protegê-lo. Não depende de você resolver o mundo deitado. Quando um assunto pedir urgência, entregue um destino provisório. Pegue um caderno e escreva 2 linhas sobre o que é e o primeiro passo que fará amanhã. Ao registrar, a mente para de tocar o mesmo alarme. Sêneca observava que sofremos mais por imaginação do que por fatos. Por isso, reduza a imaginação desordenada com um ambiente claro, luz quente e suave, poucos objetos, telefone longe do quarto. Deixe ao alcance apenas água e o caderno. Esse cenário diz ao corpo que chegou a hora de recolher e o convida a baixar a guarda. Epicteto ensinava que a liberdade começa dentro quando escolhemos nossa resposta. Você pode responder ao impulso de pensar sem parar com rotas gentis. Dobre uma peça de roupa, alinhe o travesseiro, beba água morna e sinta o calor nas mãos. São gestos simples que consomem o excesso de energia sem alimentar a inquietação. Se a ansiedade apertar o peito, coloque uma mão sobre o coração e outra sobre o ventre. Respire devagar e diga com sinceridade que está seguro e que pode descansar. O corpo escuta a sua voz quando ela é firme e afetuosa. Esse cuidado consigo acalma o sistema e abre espaço para o sono chegar com dignidade. Traga uma palavra guia para a noite, uma única palavra que resuma o estado que você deseja.
pode ser calma, abrigo, silêncio, leveza. Repita a palavra no ritmo da respiração. Parte quando o ar entra e parte quando o ar sai. Se perder o fio, retome sem culpa. Perder o fio faz parte do treino. O interruptor não é truque mágico. É hábito construído com escolhas pequenas e constantes. Ajuste também o corpo com atenção gentil. Solte a língua no fundo da boca. Relaxe a mandíbula e deixe o ventre livre. Imagine que cada expiração afunda o seu peso alguns milímetros no colchão, como se a cama fosse areia macia. Esse afundar educa os músculos a sair do estado de alerta. Quando a mente acusar atraso, culpa ou perfeccionismo, responda com uma verdade simples e humana. Eu fiz o possível hoje com o que eu tinha. Amanhã continuo melhor. Essa frase fecha a porta da cobrança que não ajuda e abre a janela do descanso que repara. Marco Aurélio falava da dignidade de cumprir a tarefa do momento com serenidade. A sua tarefa agora é dormir para recuperar forças. Trate o sono como uma missão nobre que sustenta todas as outras. Se a vontade de pegar o telefone surgir, lembre da direção que você já escolheu. Direção de paz e silêncio. Direção de cuidado com a mente que aprende a confiar. Arrume um rito de encerramento breve e afetuoso. Apague a luz principal e mantenha uma luz morna para ensinar calma. Passe a mão no lençol como quem alisa a superfície do dia. Agradeça por algo concreto que viveu, mesmo que pequeno, e escolha uma intenção simples para amanhã, algo que caiba nas mãos. Em seguida, volte à respiração. Inspire em 4 tempos, expire em 6, 3 ciclos apenas para marcar o compasso. Depois, deixe a respiração seguir sozinha e observe como o corpo se acomoda. Se um pensamento voltar, reconheça a visita e permita que ele siga a viagem. No meio do caminho desta prática, se sentir amparo, permaneça comigo e compartilhe sua gratidão. Esse gesto sela o compromisso e fortalece a memória da calma. Use a escrita como uma faxina breve da mente. Em 3 parágrafos curtos, descarregue preocupações que insistem em rodar. O que é, por que pesa, o que você fará amanhã como primeiro passo. Depois, registre 3 fatos bons do dia. Podem ser gestos simples, como ter dado um sorriso sincero, ter feito uma refeição tranquila, ter cumprido um pequeno combinado consigo. Ao dar forma concreta aos pensamentos, você abre espaço para o silêncio entrar. O cérebro entende que há plano e reduz a necessidade de repetir alertas. Essa clareza silenciosa prepara o caminho para o sono chegar sem esforço. Trabalhe ainda com micromovimentos de rendição. Alongue os braços devagar, gire o pescoço lentamente. Solte os ombros como quem larga um saco de pedras que não precisa carregar para a cama. Sinta os calcanhares tocando a cama, os joelhos pesando, a bacia encontrando apoio, os ombros repousando. A cada expiração, diga por dentro que está tudo bem diminuir. Se vier medo do amanhã, responda com presença. O que eu controlo agora? Eu controlo minha respiração. Eu controlo meu tom interno. Eu controlo minha postura. 3 respostas bastam para lembrar que existe chão sob os pés, mesmo na noite mais inquieta. Agora feche os olhos por alguns instantes e imagine que o tal interruptor da mente mora atrás do osso do peito. Ao expirar, toque esse lugar com a atenção, como quem apaga uma luz que ficou acesa sem necessidade. Faça isso 3 vezes e descanse. Se sentir vontade, repita mais 3. Atenção suave é a chave. Não force, não cobre. Ensine com carinho, como se falasse com alguém que você ama. Se esta jornada trouxe alívio, siga comigo nas próximas lições. Deixe seu comentário com uma palavra de gratidão e retorne a este treino amanhã. O interruptor da mente é uma construção diária feita de respiração, escolha simples e respeito por si.
Ele está ao alcance da sua mão agora, no gesto de cuidar de si com calma e constância. Lição 2. O silêncio interno. Modo avião emocional. Você sente que por dentro ainda há alarmes tocando mesmo quando a noite chegou e a casa está quieta. E se nesta noite você pudesse acionar um modo de voo dentro de si, silencioso e seguro, mantendo apenas o essencial ligado enquanto todo o resto repousa até o amanhecer? Imagine um avião cruzando o entardecer, a cabine escurecendo com suavidade, a voz do piloto baixa e firme, e só os instrumentos necessários acesos. É esse estado que vamos treinar agora. Respire comigo e escolha ficar até o final, porque sua presença inteira é a chave que muda o clima do corpo e ensina a mente a pousar com segurança. Se sentir alívio em algum momento, deixe mais adiante uma palavra de gratidão. Esse gesto simples reforça seu compromisso com a paz. Pense no seu dia como um aeroporto cheio de sinais, luzes, pedidos e corredores. O modo avião emocional é a decisão de manter ligados apenas os instrumentos vitais da noite. Para começar, pare na beira da cama, firme os pés no chão e amacie o olhar. Inspire contando até 4 e expire contando até 6. 3 ciclos com calma. Observe os ombros cedendo e a testa amolecendo. Se um pensamento insistir em correr, responda por dentro com voz mansa. Eu cuido disso amanhã, quando houver luz. Agora, eu descanso. Volte para a respiração como quem retorna para o assento mais seguro da cabine e sinta o corpo dizer que entendeu. Marco Aurélio lembrava que o primeiro governo é sempre o de si mesmo. Em modo avião emocional, governar a si é escolher prioridades claras. O que depende de você agora é a direção da atenção e a qualidade do ambiente. O que não depende pode aguardar no solo. Se um assunto pedir urgência, ofereça um destino provisório. Pegue um caderno simples e escreva 2 linhas. O que é e qual o primeiro passo ao amanhecer. Ao dar forma, você tira combustível da imaginação que toca o mesmo alarme. Feche o caderno e sinta o alívio de ter um lugar para cada coisa. Esse pequeno ato vale como autorização de pouso para a sua mente cansada. Sêneca dizia que sofremos mais pelo que imaginamos do que pelo que existe. Para reduzir a imaginação que cria pânico, limpe o caminho dos sentidos. Diminua a luz branca e escolha uma luz quente que ensina calma ao corpo. Retire do quarto objetos que chamam a curiosidade sem necessidade. Guarde o telefone fora do quarto e silencie as notificações. Se surgir o medo de perder algo importante, lembre a si que pela manhã você vai se reconectar. Agora, a prioridade é segurança interna. No cotidiano, crie um micro-rito na porta antes de entrar no quarto. Pausa breve, ombros que soltam, uma respiração mais longa. Essa pequena cerimônia informa que a pista noturna está em preparação. Epicteto ensinava que a liberdade começa quando escolhemos nossa resposta. Em modo avião emocional, você escolhe rotas suaves para o impulso de checar tudo a toda hora. Quando a vontade de olhar a tela aparecer, ofereça outra ação pequena e concreta. Dobre uma peça de roupa. Alinhe o travesseiro. Encha uma caneca com água morna e sinta o calor nas mãos. Caminhe alguns passos lentos até a janela e olhe o escuro lá fora por alguns segundos. Essas escolhas drenam a energia do impulso e reduzem a chama sem debate. É como diminuir a potência do motor para economizar combustível enquanto a aeronave se aproxima do pouso. Crie sua torre de controle por dentro com honestidade e carinho. Comece nomeando o clima emocional sem julgar. Agitação, preocupação, cansaço, saudade. Cada nome reconhecido é um alarme silenciado. Depois, defina uma intenção curta para a noite. Hoje eu pratico calma. Hoje eu pratico gentileza comigo. Hoje eu pratico silêncio. Repita essa intenção no ritmo da respiração. Metade quando o ar entra e metade quando o ar sai.
Se perder o fio, retome sem culpa. Perder o fio faz parte do processo de aterrissagem. O que sustenta é sempre a volta mansa ao trilho. Ajuste o corpo como quem prepara flaps e trem de pouso. Solte a mandíbula e deixe a língua descansar. Alise a testa com a atenção. Encha as costelas de lado ao inspirar e permita que o peso desça alguns milímetros no colchão a cada expiração. Perceba calcanhares, joelhos, bacia e ombros encontrando apoio. Se a mente disparar corrida, faça mais uma expiração longa e macia. O corpo aprende por repetição sensorial. Quando expiração vira sinônimo de alívio, o sistema entende que pode relaxar sob comando. Esse comando suave se fortalece a cada noite. Talvez surjam vozes internas cobrando produtividade ou apontando atrasos. Trate essa voz como um passageiro ansioso que precisa de informação clara. Diga a si com verdade simples: eu fiz o possível hoje com os recursos que eu tinha. Amanhã continuo melhor. Marco Aurélio chamaria isso de dignidade no dever presente. Sua missão agora é dormir para recuperar forças. Se a mão buscar o telefone, lembre que você já escolheu a rota do silêncio que repara. Quem voa à noite sabe que menos luz é mais visão e que quietude é segurança. 3 soluções práticas ajudam quando a noite parece pesada. Faça uma revisão de 2 minutos do dia, 3 fatos que aconteceram e um pequeno aprendizado, sem discursos. Organize o quarto em um gesto, sapatos no lugar e cobertor dobrado. Escolha um som neutro de fundo com volume baixo, como chuva leve ou vento distante. Esses passos reduzem estímulos visuais e auditivos e criam um contorno claro para a mente descansar. Se houver companhia em casa, combine sinais simples. Quando a luz morna fica acesa e a voz baixa, é sinal de que o modo avião emocional está ligado para todos. Use a escrita para reprogramar o que o subconsciente repete. Anote 3 frases curtas que afirmem o estado que deseja viver agora. Eu estou em segurança. Eu posso descansar. Eu solto o que não depende de mim. Leia em voz baixa com sinceridade. A sua voz tem autoridade sobre o seu corpo. Depois, feche o caderno e beba um gole de água morna. Sinta o calor abrindo espaço no peito. Esse ciclo respiração, palavra, água, cria um circuito de aterrissagem que você pode repetir sempre que precisar. No meio do caminho, se sentir amparo, permaneça comigo até o final e registre sua gratidão mais tarde para reforçar essa memória de calma. Se imagens de futuro puxarem sua atenção, ofereça uma visualização simples. Imagine a aeronave tocando a pista com delicadeza. Primeiro o contato leve das rodas, depois a desaceleração gradual. Em seguida, a potência reduzida e o silêncio que cresce. Permaneça nessa cena por 3 respirações e note como o corpo acompanha a história que você decidiu contar. O cérebro entende porque imagens calmas falam a mesma língua das sensações calmas. Ao abrir os olhos para o escuro do quarto, você vai perceber que a mente já segue a direção escolhida. Agora, permita um fechamento gentil. Diga por dentro que a noite é abrigo e que o sono chega quando encontra portas abertas. Agradeça por algo concreto de hoje e escolha uma intenção simples para amanhã que caiba nas mãos. Dormir bem é a base da coragem que você vai precisar ao amanhecer. Se este caminho trouxe paz, continue essa jornada e compartilhe uma palavra de gratidão. Você está ensinando ao corpo uma nova linguagem feita de silêncio, luz quente, gestos lentos e respeito por si. A cada noite, você reforça a memória de que pode reduzir a potência na hora certa. A cada noite, você pratica a liberdade de escolher sua resposta. Epicteto chamaria isso de domínio interno. Sêneca chamaria de sabedoria diária. Você pode chamar de paz. E ela está ao alcance agora.
enquanto você respira junto comigo e deixa a noite cuidar de você. Lição 3. A limpeza das janelas mentais. Faxina de abas mentais. Você sente que sua cabeça abre muitas janelas ao mesmo tempo e que cada uma pede atenção, como se tudo fosse urgente? Imagine sua mente como uma mesa coberta de papéis. Alguns são tarefas, outros são lembranças, outros já não servem, mas ainda ocupam espaço. Esta noite, vamos fazer uma limpeza das janelas mentais simples e silenciosa para deixar abertas apenas as páginas essenciais do descanso. Respire comigo e fique até o final, porque sua presença inteira é a chave dessa faxina gentil. Se sentir alívio ao longo do caminho, registre mais adiante uma palavra de gratidão para lembrar seu corpo de que existe um novo hábito de paz nascendo. Comece por um gesto firme e suave. Sente na beira da cama com os pés no chão e faça 3 respirações com contagem tranquila. 4 para inspirar e 6 para expirar. A cada saída de ar, escolha uma janela para silenciar. Você não precisa resolver cada assunto. Precisa dar um lugar seguro para o que não cabe agora. Essa repetição macia ensina ao cérebro que a noite é um arquivo de repouso e não um corredor de urgências. Marco Aurélio perguntaria: o que depende de você neste instante? Depende de você decidir onde coloca a atenção. A janela da respiração fica. A janela do cuidado com o corpo fica. A janela dos problemas que precisam de luz do dia vai para o caderno. Pegue um caderno simples e anote 3 linhas enxutas. O que é, por que importa e qual o primeiro passo de manhã. Ao dar forma, você tira combustível da imaginação que toca o mesmo alarme. Feche o caderno com calma e sinta a leveza de ter cada papel em seu envelope. Sêneca lembrava que sofremos mais pelo que imaginamos do que pelo que acontece. Então, reduza o alimento das imagens que crescem sem medida. Olhe o quarto e retire o que acende curiosidade sem necessidade. Guarde telas, roupas espalhadas e objetos que puxam memórias de tarefas. Deixe uma luz quente e poucos elementos por perto. Uma garrafa de água, um caderno, uma caneta. Quando o cenário diz que é hora de recolher, o corpo entende sem discussão e a mente acompanha. Epicteto ensinava a escolher a resposta ao impulso. Quando uma janela piscar com força, ofereça um gesto concreto de fechamento. Se a janela do trabalho abrir com prazos, escreva o horário em que você vai tratar disso amanhã. Se a janela de conversa difícil insistir, escreva uma frase simples e honesta que você dirá quando chegar a hora. Se a janela da casa gritar com coisas a organizar, faça um mínimo agora. Dobre 2 peças e pare. Esse mínimo dá ao coração a sensação de ordem sem puxar você para o fazer sem fim. A limpeza também é emocional. Nomeie as janelas por sentimento para que o coração se sinta visto. Preocupação, saudade, cansaço, irritação leve. 4 nomes bastam. Ao nomear, você reconhece e ao reconhecer, você reduz o volume. Em seguida, escolha uma intenção curta para a noite. Hoje eu pratico silêncio. Hoje eu pratico gentileza comigo. Hoje eu pratico confiança no amanhã. Repita no ritmo da respiração. Metade quando o ar entra e metade quando o ar sai. Se perder o fio, retome com doçura. O retorno manso varre os cantos sem fazer poeira. Traga o corpo para a limpeza, como quem apaga luzes de uma casa. Alise a testa com a atenção, solte a mandíbula. Deixe a língua descansar. Inspire enchendo as costelas de lado e, ao expirar, sinta o peso afundar um pouco mais no colchão. Faça um passeio de cima para baixo. Testa, olhos, maxilar, pescoço, ombros, braços, mãos, peito, abdômen, quadris, coxas, joelhos, panturrilhas e pés. Em cada região, imagine que você fecha a cortina com um gesto terno. Quando terminar, perceba o silêncio que cresce dentro da casa do corpo.
Talvez uma janela volte a abrir sozinha, cobrando decisões e apontando falhas. Trate essa janela como uma visita que não entendeu o horário. Diga por dentro com verdade simples que agora é hora de recolher e que amanhã você estará mais claro para agir. Eu fiz o possível hoje com os recursos que eu tinha. Amanhã eu continuo. Marco Aurélio chamaria isso de dignidade no dever presente. Sua missão agora é dormir para que o sono arrume a casa por dentro enquanto você descansa. Para noites comuns, 3 soluções práticas limpam sem esforço. Faça uma lista de descarrego com 3 itens no caderno. O que precisa de ação amanhã e um passo realista para cada um. Depois, crie uma pilha do resolver depois. Tudo que não depende de você agora entra nessa pilha mental com uma etiqueta de confiança. Por fim, escolha um som neutro e baixo como chuva leve, vento distante ou um ventilador constante. Esses gestos diminuem a tração emocional e deixam o caminho liso para o descanso. Se houver companhia em casa, combine sinais de recolhimento, como voz mais baixa, luz morna e passos lentos, para que toda a casa feche suas janelas sem discurso. A gratidão remove poeira fina que o olhar não via. Lembre de um gole de água quando estava com sede. Lembre de um sorriso que você deu sem pensar. Lembre de um objeto simples que ajudou você hoje. 3 lembranças bastam para lembrar ao coração que existe chão firme sob os pés, mesmo quando nuvens fecham o céu. Essa lembrança abre espaço para a calma entrar e ficar. Use também a técnica das 3 exalações de aterrissagem integrada à faxina. Na primeira exalação, você fecha as janelas de conversa. Na segunda, fecha as janelas de trabalho. Na terceira, fecha as janelas de comparação e culpa, 3 saídas de ar e menos janelas abertas. Se alguma reabrir, repita a terceira exalação e permita que o vento interno leve a poeira embora. Agora, permita um fechamento terno. Diga por dentro que a noite é abrigo e que o sono chega quando encontra a casa da mente organizada o suficiente para receber. Agradeça por algo concreto que viveu hoje e escolha uma intenção simples para amanhã que caiba nas suas mãos. Se esta faxina trouxe paz, continue essa jornada e compartilhe uma palavra de gratidão para selar o compromisso. Epicteto chamaria isso de domínio de si. Sêneca chamaria de sabedoria diária. Marco Aurélio chamaria de governo interno. Você pode chamar de descanso merecido. E ele começa agora, enquanto você respira comigo e deixa a noite terminar o trabalho em silêncio. Lição 4. O toque de recolher da mente. Retirada tática das 21 horas. A noite já caiu, e mesmo assim sua cabeça ainda corre como se o dia não tivesse fim. A retirada tática da mente é o seu acordo de paz com o corpo e com a mente. Pense em um comandante experiente que conhece a hora certa de sair do terreno para preservar forças e voltar mais claro no amanhecer. Quando o relógio se aproxima das 9, você cruza um portão invisível e escolhe reduzir a marcha. Respire comigo e fique até o final, porque a sua presença inteira é a chave que muda o clima por dentro. Se em algum momento sentir alívio, prometa a si que mais adiante vai deixar uma palavra de gratidão para consolidar esse compromisso silencioso. A retirada começa no espaço físico e no espaço interno. No lado de fora, você sinaliza o fim da corrida com gestos pequenos e firmes. Guarde a caneca na pia, apague a luz branca e acenda uma luz morna. Dobre a manta do sofá, feche a porta do armário que ficou entreaberta. Esses sinais simples dizem ao cérebro que a fase de combate terminou. No lado de dentro, você decide o que permanece ligado. Marco Aurélio lembrava que governar a si é respeitar limites que protegem a natureza humana. A noite é esse limite sábio. Aceitar esse limite é a força que sabe quando parar para poder prosseguir melhor amanhã.
Poupe a mente do vai e volta com um inventário curto e claro. Pegue um caderno simples e escreva 3 linhas. O que foi feito hoje, o que passa para amanhã, qual é o primeiro passo seguro. Ao dar destino aos assuntos, você impede que eles tentem reabrir conversa enquanto você está deitado. Sêneca dizia que sofremos mais pelo que imaginamos do que pelo que acontece. Quando as tarefas ganham forma e lugar, a imaginação perde combustível e o corpo abaixa a guarda. Feche o caderno e sinta que cada coisa tem um endereço certo. O alarme interno começa a silenciar. O ambiente é parte da estratégia de recuo. Reduza estímulos como quem desmonta um acampamento ao cair da noite. Telas fora do quarto. Objetos que puxam curiosidade guardados. Deixe à vista apenas o essencial: um copo com água, um abajur de luz quente e o caderno. Poucos elementos chamam o corpo para dentro e diminuem as rotas por onde a mente se dispersa. Se mora com outras pessoas, combine sinais de recolhimento: voz mais baixa, passos lentos e conversas leves. A casa inteira aprende a linguagem da calma e a noite deixa de ser um corredor barulhento. Epicteto ensinava que a liberdade começa quando escolhemos a resposta. Quando a vontade de seguir no ritmo do dia aparecer, ofereça rotas gentis que não alimentam a aceleração. Arrume 2 coisas que estavam fora do lugar e pare. Encha uma xícara com água morna e sinta o calor nas mãos. Alongue os ombros com 2 movimentos lentos e pare. A intenção é desacelerar sem abrir novas frentes. Se a mente pedir tela, lembre do acordo. Agora eu escolho silêncio para repor forças. Amanhã eu volto com mais lucidez. Essa resposta firma o comando interno e mostra que você não é refém do impulso. Traga o corpo para dentro da retirada. Sente na beira da cama com os pés no chão e faça 3 respirações com contagem simples. 4 para inspirar e 6 para expirar. Observe a mandíbula soltar e a testa amolecer. Em seguida, percorra o corpo como quem apaga luzes de uma casa. Testa, olhos, maxilar, pescoço, ombros, braços, mãos, peito, abdômen, quadris, coxas, joelhos, panturrilhas, pés. Em cada região, deixe o peso descer alguns milímetros. Esse passeio gentil espalha a aterrissagem por todo o corpo e ensina ao sistema que já é seguro desligar alarmes. Talvez a voz da cobrança apareça para dizer que você devia ter feito mais. Trate essa voz como um mensageiro que chegou depois do expediente. Dê uma resposta simples e verdadeira. Eu fiz o possível hoje com os recursos que eu tinha. Amanhã continuo melhor. Marco Aurélio chamaria isso de dignidade no dever presente. Sua missão agora é descansar para cumprir o que importa quando amanhecer. Se a mão procurar o telefone, lembre do portão das 9. Menos luz, menos barulho, mais presença. Quem cuida do agora, protege o amanhã com sabedoria. E adote 3 soluções práticas para noites reais. Faça uma revisão em 2 minutos com 3 fatos concretos e um pequeno aprendizado do dia. Organize o quarto em um gesto curto, como alinhar travesseiros e fechar gavetas que ficaram abertas. Escolha um som neutro em volume baixo, como chuva leve ou vento distante. Esses passos reduzem ruídos visuais e auditivos e criam um contorno claro para a mente descansar. Se a inquietação persistir, escreva 3 afirmações simples e honestas. Eu estou em segurança. Eu posso descansar. Eu solto o que não depende de mim. Leia com voz baixa e sinta a autoridade tranquila da sua própria palavra. Use a imaginação como aliada para selar a retirada. Visualize um portão de madeira que se fecha com suavidade às 9 da noite. Do lado de fora ficam os prazos e as discussões. Do lado de dentro há um pátio de luz morna e silêncio. Você caminha devagar por esse pátio e a cada passo um detalhe se aquieta. O relógio parece mais largo e a respiração preenche os ombros.
Permaneça nessa cena por 3 respirações e perceba como o corpo acompanha a história que você escolhe contar. Imagens calmas falam a língua das sensações calmas e ajudam a mente a obedecer sem esforço. A retirada também vive de acordos simples. Não abrir temas pesados depois desse horário. Uma rotina enxuta de ordem que caiba em poucos minutos. Um lugar fixo para o caderno e para a caneca. Roupa de dormir separada com antecedência. Quarto pronto para receber você sem atritos. Sêneca chamaria isso de prudência aplicada. Você chamará de cuidado que poupa energia emocional. A constância cria um farol interno. Quando ele acende, você sabe para onde olhar e como seguir. Agora permita um fechamento terno. Agradeça por algo concreto que viveu hoje e escolha uma intenção possível para amanhã. A retirada tática da mente não é fuga. É estratégia de quem honra o ciclo natural do dia e reconhece que a força nasce do descanso bem cuidado. Epicteto lembraria que liberdade é dirigir a atenção. Marco Aurélio lembraria que serenidade é acordo com a natureza. Hoje, você firma esse acordo e se recolhe com dignidade. Se este caminho trouxe calma, continue a jornada e deixe sua palavra de gratidão. A cada noite, você reforça a memória de que parar é um ato de coragem silenciosa e que o sono fiel é o solo onde a sua lucidez volta a florescer ao amanhecer. Lição 5. O Santuário do Sono. Quarto mosteiro. Quando você entra no seu quarto à noite, ele convida o coração a ficar em paz ou parece mais um corredor de barulho onde tudo chama por você? Imagine atravessar uma ponte curta entre o mundo e um abrigo silencioso. O Santuário do Sono é esse abrigo. Um lugar simples que não exige nada e devolve tudo em calma. Pense em uma pequena cela clara de mosteiro, onde há o necessário e nada mais. Uma cama que acolhe, uma luz morna, um copo com água, um caderno aberto na página certa. Hoje, vamos transformar o seu espaço nesse santuário íntimo. Respire comigo e escolha ficar até o final, porque a sua presença inteira é a chave dessa mudança. Se algo aliviar a sua noite, mais adiante deixe uma palavra de gratidão para selar o compromisso com a sua paz. O Santuário do Sono começa do lado de fora, com um rito de passagem simples. Antes de cruzar a porta, pare por um instante. Solte os ombros, expire um pouco mais longo e decida que aqui dentro o ritmo é outro. Tire dos olhos o excesso. Roupas empilhadas contam histórias de pressa. Telas acesas pedem atenção que não cabe agora. Guarde o que distrai e deixe visível apenas o que cuida. Uma luz quente, o lençol esticado com carinho, o caderno e a caneta prontos. Você está ensinando ao corpo que este lugar protege a mente e o sono. Essa clareza evita que a noite vire extensão do dia. Marco Aurélio lembraria que governar a si é ordenar o que está ao alcance. No Santuário do Sono, você escolhe 3 coisas para sustentar o descanso. A primeira é o ar que entra e sai com um ritmo calmo. A segunda é a postura do corpo que cede e confia. A terceira é a direção da atenção que se mantém no aqui e agora. Sente na beira da cama, com os pés no chão. Inspire contando até 4 e expire contando até 6. Faça 3 ciclos e perceba a mandíbula soltar e a testa amolecer. Em seguida, escreva 2 linhas no caderno, o que pode esperar até amanhã e o primeiro passo que você fará assim que o dia nascer. Ao dar forma, a mente entende que existe plano e diminui os alertas. Sêneca diria que sofremos mais pelo que imaginamos do que pelo que de fato acontece. O Santuário do Sono serve de antídoto para a imaginação solta. Ele reduz o alimento do excesso. Use cores calmas, retire objetos que contam histórias que não precisa ouvir agora, esconda cabos e coisas que piscam. Deixe cheiros discretos, como roupa limpa ou um toque leve de lavanda.
Mantenha um local fixo para cada item. Copo de água sempre no mesmo lado, caderno sempre no mesmo ponto, travesseiro alinhado. Essa repetição cria segurança. A mente confia no lugar e aprende a desarmar sem briga. Epicteto ensinava que liberdade é escolher a resposta. Quando surgir o impulso de olhar a tela, responda com um gesto que honra o santuário. Alise o lençol com a palma da mão, como quem acalma uma superfície. Beba um gole de água morna e sinta o calor descendo no peito. Feche os olhos por um minuto e se concentre apenas no som da respiração. Esses atos gentis drenam a energia do impulso sem abrir novos debates. O santuário é um lugar de fazer pouco para descansar muito. A faxina emocional também acontece. Antes de deitar, nomeie 3 sentimentos leves que você está sentindo: cansaço, paz, leve satisfação. Reconhecer o que está presente, mesmo que seja sutil, ajuda o coração a se sentir visto. Depois, escolha uma intenção de recolhimento para a noite. Eu sou acolhido. Eu confio na noite. Eu descanso com dignidade. Repita no ritmo da respiração. Se o fio da atenção se perder, retorne ao gesto simples. A constância do retorno é mais importante do que a perfeição. Traga a atenção para o corpo como quem inspeciona as janelas de um castelo. Solte a língua no fundo da boca, descanse o maxilar. Sinta o peso da cabeça no travesseiro. Inspire enchendo as costelas de lado e, ao expirar, solte o peso da bacia e dos ombros. Mentalize que seu corpo é uma âncora que afunda na areia macia da cama. A cada respiração, você se torna mais pesado e mais lento. Essa sensação é o convite final para o sono. O corpo aprende a associar o santuário a essa entrega lenta e profunda. Se a voz da crítica aparecer, use a linguagem da gratidão como antídoto. Lembre-se de 3 momentos em que você se sentiu seguro ou cuidou de si hoje. Ter comido algo nutritivo, ter conseguido dizer não para um excesso, ter visto uma coisa bonita. Essa gratidão desvia a atenção da falha e a coloca no que deu certo. A mente se acalma quando se sente protegida e grata. Use a visualização do espaço para selar a calma. Imagine que a luz morna do seu abajur cria uma bolha invisível de silêncio e paz em torno da sua cama. Nada que está fora pode tocar o que está dentro dessa bolha. Você está protegido. O ar é mais lento, a quietude é palpável, o tempo parece não existir. Permaneça nessa cena por 5 respirações lentas e sinta o corpo responder à história que você está contando. Aqui dentro, eu estou seguro. Agora, permita um fechamento terno. Agradeça por este momento de silêncio e pela coragem de ter se retirado para cuidar de si. Escolha uma intenção simples para amanhã, como: eu serei gentil no primeiro passo. O santuário do sono é a prova de que a sua paz é a sua prioridade. Epicteto chamaria isso de disciplina do desejo. Sêneca chamaria de recolhimento. Você pode chamar de volta para casa. E ela acontece agora, enquanto você respira fundo, entrega seu peso e se permite ser cuidado pela noite em seu próprio santuário. Lição 6. O caderno de confiança. Você já se deitou sentindo que a sua cabeça é uma sala de reuniões, onde todos falam ao mesmo tempo e ninguém anota nada? O caderno de confiança é a sua secretária silenciosa da noite. Ele recebe todas as urgências, promessas e medos, dando-lhes um lugar seguro para que a sua mente possa descansar. Pense nele como uma âncora de papel. Ao escrever, você move o peso da preocupação de dentro da sua cabeça para fora dela. Hoje vamos aprender a usar essa ferramenta estoica para garantir que a sua mente não precise trabalhar enquanto o corpo repousa. Respire comigo e fique até o final. Se sentir o alívio de ter a mente mais vazia, deixe sua palavra de gratidão mais adiante para reforçar essa nova prática de calma.
O uso do caderno se baseia no princípio de Marco Aurélio sobre o que podemos controlar. Enquanto estamos deitados, não podemos agir. Podemos apenas pensar. Mas podemos controlar a forma como lidamos com esses pensamentos. O primeiro passo é o inventário de pendências. Antes de deitar, escreva 3 a 5 itens que estão girando na sua mente. Não precisa de detalhes, apenas títulos. Comprar presente, responder e-mail do chefe, ligar para o banco. Ao ver a lista, a mente entende que o assunto foi registrado e não precisa mais tocar o alarme interno. Sêneca lembrava que sofremos mais na expectativa do que na realidade. A imaginação aumenta os problemas na escuridão. O caderno de confiança é um redutor de exagero. Para cada pendência, escreva ao lado uma primeira ação realista para amanhã. Comprar presente, pesquisar 3 opções online durante o almoço, responder e-mail, abrir o e-mail às 9 horas. O que importa não é resolver, mas dar um próximo passo concreto e possível. O cérebro adora clareza. O plano de ação simples e visível desarma a ansiedade do "e se eu esquecer?". A segunda parte é a ponte da gratidão. Depois de descarregar as preocupações, vire a página e anote 3 coisas boas que aconteceram no seu dia, mesmo que pequenas. Um raio de sol que você notou, um gole de café saboroso, uma conversa gentil. Epicteto ensinava que a alegria está em apreciar o que está ao nosso alcance. Ao fazer a ponte da gratidão, você reeduca o subconsciente a focar no que é bom e estável, e não apenas no que é problema. Essa mudança de foco emocional é o que cria a pista para o sono. O rito de entrega. Feche o caderno e coloque-o fora do seu alcance, ao lado de uma caneca com água morna. A mão que fechou o caderno deve tocar a caneca. Sinta o calor, respire fundo e diga por dentro: eu fiz o meu dever. Eu entreguei o que não cabe agora. Agora eu sou só corpo e respiração. Esse gesto sela o compromisso e ensina ao corpo que a fase de resolver terminou. Se um pensamento surgir na hora em que você estiver deitado, trate-o como um bilhete indesejado. Lembre-se, com gentileza, de que ele já tem um lugar. Obrigado pela lembrança, mas está no caderno. Eu cuido de você de manhã. Volte a sua atenção para a respiração, inspirando em 4 e expirando em 6. Essa é a sua única tarefa. Para que o caderno de confiança funcione, ele deve ser uma prática diária e ter um ambiente calmo. Use uma luz morna e diminua o volume de tudo. Faça isso com a intenção de proteger a sua paz, não de ser mais produtivo. Trate o caderno como um amigo fiel que guarda seus segredos. Ele só será aberto amanhã, quando você estiver com a mente fresca e mais capaz de tomar decisões claras. Se sentir o corpo ainda tenso, mesmo após a escrita, use o caderno para anotar uma única palavra de rendição. Entrega, leveza, silêncio, confiança. Repita essa palavra no ritmo da sua respiração. Permita que a palavra ocupe o espaço que antes era do pensamento agitado. O caderno de confiança é o domínio interno de Epicteto transformado em papel. Ele é a sua prova de que você não é refém da sua própria mente. Ele é o seu convite formal para que o sono chegue. Lição 7. A dissolução da tensão corporal. Você já notou que mesmo quando a sua mente parece mais calma, seu corpo ainda guarda a pressa do dia, como ombros duros ou maxilar travado? A dissolução da tensão corporal é a prática de devolver o corpo ao agora e libertá-lo do trabalho que não precisa carregar para a cama. Nosso corpo registra cada estresse, cada pressa, cada alarme, e se não os liberarmos conscientemente, ele permanece em modo de defesa, mesmo debaixo dos lençóis. Hoje vamos aprender a falar com o corpo em sua própria língua, a língua da rendição suave. Respire comigo e fique até o final. Se sentir o alívio do peso cedendo, deixe sua palavra de gratidão para consolidar essa memória de descanso.
Epicteto ensinava que, se algo não está em nosso poder, é insensato ansiar por ele. Não está em nosso poder forçar o sono, mas está em nosso poder relaxar a mandíbula. O corpo é o nosso primeiro terreno de liberdade. Comece pela chave da cabeça. A tensão gosta de morar no rosto. Suavize a testa, solte as pálpebras e, o mais importante, deixe a mandíbula cair um pouco, permitindo que os lábios se toquem levemente, mas os dentes fiquem separados. Solte a língua no fundo da boca. Essa ação simples informa ao sistema nervoso que não há mais perigo e que ele pode baixar a guarda. Em seguida, faça o tour da queda livre. Deitado, inspire profundamente pelas costelas laterais e, ao expirar, mentalize que cada parte do seu corpo afunda, ficando mais pesada, mais densa. Sinta os calcanhares afundando, sinta as panturrilhas se apoiando, sinta a bacia cedendo ao peso, sinta os ombros se derretendo no colchão, sinta os braços e as mãos se tornando moles e pesados. Por fim, sinta a parte de trás da sua cabeça se acomodando no travesseiro. Marco Aurélio lembrava da importância de viver em harmonia com a natureza. A natureza do corpo, ao final do dia, é o descanso. Ao fazer o tour da queda livre, você está honrando essa natureza e permitindo que a força da gravidade leve a tensão embora. Se uma área insistir em ficar tensa, não brigue. Aplique a gentileza localizada. Coloque sua mão sobre o ponto de tensão, coração, barriga, testa, e respire em direção a ela. A cada expiração, diga por dentro: eu solto. Está tudo bem soltar. A sua mão é um gesto de acolhimento. A sua voz interna é um comando suave. Sêneca falava sobre a brevidade da vida e a sabedoria de não desperdiçarmos nosso tempo com o que é inútil. Levar a atenção do dia para a cama é inútil. Use a visualização do esvaziamento. Imagine que, ao expirar, você está liberando a cor da pressa, talvez um vermelho ou um cinza escuro, e que, ao inspirar, você preenche seu corpo com a cor da calma, um azul suave ou verde claro. A cada ciclo de cor, a tensão se dissolve um pouco mais. O sono é uma entrega. A dissolução da tensão corporal é o convite final. Ao libertar o corpo do esforço, você o convida a confiar no chão, no colchão, na noite. A sua missão agora é apenas ser pesado e quieto. Permaneça focado na sua respiração e na sensação de peso. Se a mente voltar a tagarelar, traga-a de volta ao corpo, ao maxilar solto, aos ombros que caem. O corpo é o seu porto seguro no meio da noite. Lição 8. O acordo de soltura, o não amanhã. Você já percebeu que a maioria dos seus pensamentos noturnos são sobre coisas que acontecerão, ou que você teme que aconteçam amanhã? O acordo de soltura é a sua promessa de que a noite não será usada como um depósito para a lista de tarefas do dia seguinte. É a aplicação pura do princípio estoico de viver no presente e focar apenas no que pode ser controlado agora. A noite é para repousar, não para planejar. Hoje vamos selar esse acordo de forma consciente para que o seu subconsciente saiba que o amanhã está temporariamente fora de serviço. Respire comigo e fique até o final. Se este acordo lhe trouxer alívio, registre sua gratidão para fortalecer essa decisão. O acordo de soltura é simples e direto. Marco Aurélio nos perguntava: é possível que sua alma fique livre e desimpedida se ela se incomoda com o que não depende de você? O amanhã, neste instante, não depende de você. O que depende é a sua qualidade de descanso. A regra da transferência: se um pensamento de amanhã surgir, uma tarefa, uma preocupação, um prazo, diga mentalmente: isso é para o caderno de confiança, não é para o travesseiro. Lembre-se que na lição 6, você já deu um lugar seguro para todas as urgências. O amanhã já tem seu endereço. Ele não precisa invadir a sua noite. O foco do agora.
O único amanhã que importa agora é a certeza de que você estará mais forte, mais lúcido e mais paciente por ter dormido. Repita: meu melhor plano para amanhã é o meu descanso de hoje. A prova de confiança. Sêneca nos ensinou que a confiança é um remédio para a mente. O acordo de soltura é um ato de confiança no futuro. Você confia que o dia de amanhã terá recursos para lidar com os desafios. A ansiedade é a desconfiança de que o amanhã será insuportável. Ao descansar, você está afirmando: eu confio em mim, em meus recursos e no tempo. Use uma visualização de entrega. Imagine que cada preocupação sobre o amanhã é uma pequena folha seca. Ao expirar, essas folhas voam para longe da sua cama e pousam suavemente ao lado do seu caderno, seladas pela noite. Você não as destruiu, você apenas as colocou em seu devido lugar. Se o medo do futuro, o e se que Sêneca tanto temia, apertar o peito, volte à sua respiração e ao seu mantra de soltura. Eu solto. Eu confio. Coloque a mão no coração e sinta o seu próprio pulsar. Ele é a prova de que a vida está acontecendo agora. Não há nada mais real e mais urgente do que esse bater suave. O amanhã é uma ideia. O seu coração é um fato. Lição 9. A leveza da não resistência. Você já tentou forçar o sono, lutando contra a própria insônia e percebeu que quanto mais você tenta, mais acordado fica? A leveza da não resistência é a chave da sabedoria estoica aplicada ao sono. A luta é o que nos mantém acordados. A rendição suave é o que convida ao sono. Pense em um barco que solta as velas e se permite ser levado pela maré suave do rio. Forçar a paz é uma contradição. Hoje vamos aprender a deixar de lutar contra o estado atual da mente e do corpo. Respire comigo e fique até o final. Se sentir que a leveza da aceitação o acalma, deixe sua palavra de gratidão para selar essa nova atitude. O princípio de Epicteto é a base. A única coisa que podemos controlar é a nossa atitude em relação aos eventos. Não podemos controlar a chegada do sono, mas podemos controlar a nossa reação à sua ausência. Pare de julgar o não dormir. Se você acordar ou não conseguir dormir, o primeiro ato de resistência é o julgamento. Eu não devia estar acordado. Que horrível. Troque o julgamento pela aceitação neutra. Eu estou acordado agora. Está tudo bem. Eu vou descansar de outra forma. O descanso de atenção. Mesmo sem dormir, você pode descansar. Pratique o descanso de atenção. Escolha um único ponto de foco. O som suave da sua respiração, o peso do seu calcanhar no colchão, a escuridão suave atrás das suas pálpebras. Sua mente será tentada a sair desse foco. O estoico não briga. Ele simplesmente retorna gentilmente. Cada retorno é uma vitória. Você está ensinando a mente que ela não precisa lutar. A rendição de Marco Aurélio. Lembre-se da dignidade de aceitar o momento. O momento é de vigília. Use a vigília para algo nobre, praticar a serenidade. Imagine que você é um guarda que, em vez de se preocupar, apenas observa o portão do castelo, o seu corpo, com calma e sem julgamento. Você não precisa fazer nada, apenas estar presente e calmo. Use a visualização do líquido. Imagine que seu corpo é uma vasilha e a tensão é uma água agitada. A sua não resistência é o ato de parar de mexer a vasilha. Aos poucos, o líquido se acalma, a poeira baixa e a água volta a ser transparente. O sono chegará quando a água estiver calma o suficiente. Lição 10. O muro da distração. Foco no sentido. Você se deita e a sua mente parece uma tela de cinema, onde passam todos os filmes do dia e do futuro, impedindo você de entrar no silêncio. O muro da distração é a nossa técnica para desligar o sentido da visão interna e ancorar a mente em um sentido mais calmo e presente. O tato, o sentir do corpo.
As distrações internas, imagens, conversas, listas, são a última resistência da mente. Hoje vamos aprender a construir esse muro suave, movendo o foco para o que é mais real e menos agitado. Respire comigo e fique até o final. Se sentir que essa âncora acalma o fluxo de pensamentos, deixe sua gratidão para fortalecer a prática. Sêneca observava que o maior obstáculo da vida é a espera, que se prende ao futuro e ignora o presente. As distrações internas são a espera em forma de pensamento. A solução é o muro do agora. O contraste da escuridão. Quando as imagens internas aparecerem, feche os olhos e sinta a escuridão suave atrás das pálpebras. Se uma imagem for forte, troque-a pela cor neutra mais escura que puder imaginar. Diga mentalmente: não há tela agora, só escuridão. A âncora do sentir. Mova toda a sua atenção para o tato. Sinta a textura do lençol, a maciez do travesseiro, o calor do seu corpo sob a coberta. O pensamento é abstrato, a sensação é concreta. Onde há tato, há presença. Onde há presença, o pensamento se acalma. O peso da respiração. A respiração se torna o tijolo principal do muro. Mantenha a respiração em um ritmo suave. 4-6. Não pense em ar entrando e saindo. Sinta o ar roçando a narina. Sinta o movimento sutil do peito e da barriga. O sentir é o que importa. Epicteto nos lembrava que a felicidade e a liberdade começam com a compreensão de um princípio. Algumas coisas estão sob nosso controle, outras não. Você não controla o surgimento da imagem, mas você controla para onde leva a sua atenção. Use uma visualização da fumaça. Imagine que cada pensamento ou imagem é uma pequena nuvem de fumaça que tenta entrar no seu quarto. Você não luta contra ela. Você apenas observa a fumaça passar por cima do seu muro do sentir. A fumaça não afeta a sua respiração, nem o seu peso, nem o seu contato com o lençol. O foco volta sempre para o corpo. Lição 11. A dignidade do descanso. Você já se sentiu culpado por ir dormir cedo ou por perder tempo de descanso, como se o seu valor fosse medido apenas pelo que você produz? A dignidade do descanso é o reconhecimento estoico de que o sono é uma tarefa essencial e nobre, e não um luxo ou uma falha de produtividade. Assim como Marco Aurélio falava da dignidade de cumprir o dever do momento, o seu dever, ao cair da noite, é o de se recuperar. Hoje vamos reprogramar a mente subconsciente para que ela entenda que descansar é um ato de força e não de fraqueza. Respire comigo e fique até o final. Se este reconhecimento trouxer uma paz profunda, deixe sua palavra de gratidão. A dignidade do descanso reside em 3 verdades simples. O sono é a missão principal. Marco Aurélio valorizava a ação que sustenta o bem maior. O sono é a base da sua lucidez, paciência e força moral. Sem ele, você é menos capaz de ser gentil, de tomar boas decisões e de cumprir suas tarefas com serenidade. Portanto, dormir bem é o seu primeiro dever estoico da noite. A coragem de parar. Em um mundo que valoriza a correria sem fim, parar é um ato de coragem. É um sinal de que você governa a si mesmo e não é governado pela pressão externa. Epicteto ensinava que a liberdade está em dizer não ao que o distrai do seu propósito. Dizer não a mais 1 hora de trabalho ou tela é um ato de soberania interna. O corpo é um templo. O corpo não é uma máquina. É o seu templo. A dignidade do descanso é o ato de cuidar deste templo com reverência. Trate o seu sono como a preparação para a batalha do dia seguinte. Um guerreiro sábio não entra na luta exausto. Quando o pensamento de culpa ou de fazer mais surgir, responda com a afirmação da dignidade. Eu honro o meu dever de descanso. Eu estou me preparando para ser a minha melhor versão amanhã. Eu sou valioso no descanso, assim como na ação. Lição 12.
A caixa de câmbio da calma, mudança de ritmo. Você sente que a sua mente está presa na marcha mais alta do dia, rodando em alta velocidade mesmo quando você está deitado e parado. A caixa de câmbio da calma é a nossa técnica para reduzir conscientemente a velocidade mental, passando da quarta marcha para a primeira, até chegar ao ponto morto da serenidade. O sono é a inércia, mas a mente precisa de ajuda para desacelerar. Hoje, vamos treinar os toques suaves que informam ao sistema que o ritmo mudou. Respire comigo e fique até o final. Se sentir o alívio da desaceleração, deixe sua palavra de gratidão. A mudança de ritmo é um ato de inteligência prática que Sêneca recomendaria. É saber que a mesma velocidade que te ajuda durante o dia te atrapalha à noite. O rito da primeira marcha. Comece com a respiração 4-6. Inspira em 4, expira em 6. Isso é a primeira marcha. É lenta, mas dá controle. O sinal da segunda marcha. Faça 3 gestos muito lentos. Dobrar a coberta, beber água, alisar o travesseiro. O movimento lento educa o cérebro. O toque do ponto morto. Deite-se e aplique a contagem da leveza. Escolha uma parte do corpo, por exemplo, a mão, e conte mentalmente de 10 a 1, dizendo a cada número: minha mão está mais leve. 10. Minha mão está mais leve. 9. Quando você sentir a mente tentando voltar para a quarta marcha, pensamento rápido e urgente, não lute. Apenas volte para o gesto lento, a respiração 4-6, ou para a contagem da leveza. Você está treinando a mente a obedecer a um ritmo mais lento. Lição 13. O escudo da resposta. Proteção emocional. Você se deita e as conversas, críticas ou tensões que aconteceram durante o dia voltam como se estivessem acontecendo de novo, roubando sua paz. O escudo da resposta é a nossa proteção estoica contra a repetição de emoções passadas. As emoções que sentimos são um reflexo de como escolhemos reagir aos eventos. À noite, a mente tenta reagir a eventos que já terminaram. Hoje, vamos aprender a fechar o ciclo e proteger o coração. Respire comigo e fique até o final. Se sentir que o escudo silencia o eco da emoção, deixe sua gratidão. Epicteto nos ensinava que as coisas não nos incomodam, mas sim a nossa opinião sobre elas. O escudo da resposta é a troca de opinião. O fim do filme. Quando uma cena ou conversa se repetir, diga mentalmente: fim da transmissão. A cena acabou. O evento é passado. A aplicação da escolha. Lembre-se, a única coisa que ainda existe é a minha escolha de resposta. Você pode escolher se a emoção continua ou para. A resposta da compaixão. Se a repetição for sobre algo que você errou, aplique a gentileza estoica. Eu fiz o melhor que eu pude com o que eu sabia naquele momento. Eu me perdoo e aprendo. Agora eu descanso. Use a visualização do filtro. Imagine que a sua cama é envolvida por uma luz suave que filtra tudo que é agitado. Os pensamentos e emoções tentam entrar, mas a luz suave só permite a passagem da paz e do silêncio. Você está seguro. Lição 14. A disciplina do desejo, contentamento noturno. Você percebe que ao se deitar, surgem desejos de que as coisas fossem diferentes, que o dia tivesse sido melhor, que você tivesse mais tempo, que não houvesse problemas amanhã. A disciplina do desejo é o coração do estoicismo, aplicado para gerar contentamento noturno. Desejar o que não se tem ou não aconteceu é a fonte do sofrimento, como ensinava Epicteto. À noite, a paz vem de desejar o que é, ou seja, o momento presente de descanso. Hoje, vamos treinar a mente a se contentar com o que ela tem agora. Uma cama, uma respiração e a quietude. Respire comigo e fique até o final. Se o contentamento o acalmar, deixe sua gratidão. O contentamento do ter. Olhe ao redor, mesmo no escuro,
e liste mentalmente 3 coisas simples que você tem neste momento: o apoio do colchão, o calor da coberta, um copo de água perto. O foco no que se tem e não no que falta esvazia o desejo de mais, o desejo do não mais. Afirme mentalmente: eu não desejo nada mais agora. Eu tenho o suficiente. Eu desejo apenas a quietude. O ato de desejar a quietude, e não o sono, tira a pressão do sono, a sabedoria da aceitação. Agradeça ao dia que foi e aceite a noite que é. Marco Aurélio nos lembrava: aceite as coisas às quais o destino o atou. O seu destino agora é o descanso. Aceite-o como o maior presente. Lição 15. O silêncio da previsão. Lidando com o pior. Você se deita e sua mente começa a prever o pior cenário possível para amanhã, criando ansiedade sobre o que ainda não aconteceu? O silêncio da previsão é a técnica estoica de Sêneca para lidar com a antecipação do sofrimento. Ele nos ensinou que, ao encarar o pior cenário de forma lógica e não emocional, ele perde o seu poder. À noite, a previsão é sempre exagerada. Hoje, vamos trazer clareza para a escuridão da imaginação. Respire comigo e fique até o final. Se este olhar claro lhe trouxer alívio, deixe sua gratidão. O efeito Sêneca. Escolha uma única preocupação do pior cenário. O que acontece se eu falhar na reunião de amanhã? A análise da realidade. Responda à pergunta com o pé no chão. Qual é o pior realmente? O chefe vai ficar irritado. Eu posso ser repreendido. Eu vou ter que refazer o trabalho. A aceitação serena. Responda ao pior real. Eu sobrevivo a isso. Eu lido com isso amanhã. O pior não é a catástrofe que a minha mente imagina. Eu sou forte o suficiente para lidar com a realidade. Ao dar um nome real ao medo, ele encolhe. A sua mente percebe que você não está fugindo do problema, mas apenas adiando a ação com sabedoria. O medo é uma energia que precisa de resposta. A resposta é: eu cuido disso amanhã. Agora eu estou seguro. Lição 16. O vazio da identidade. Soltando os papéis. Você se deita, mas ainda está carregando os papéis que cumpriu durante o dia. O de pai, mãe, o de chefe, o de colega, o de solucionador de problemas. O vazio da identidade é a prática de soltar todos os seus títulos e tarefas para se tornar apenas o ser que respira. Você não é a sua profissão, nem a sua lista de afazeres. Você é apenas você, e o seu valor não depende do que você fez hoje. Hoje vamos treinar a mente a esvaziar a pressão da identidade. Respire comigo e fique até o final. Se sentir a leveza de ser apenas você, deixe sua gratidão. A regra do desapego. Ao deitar, diga mentalmente a cada título: eu solto o papel de chefe. Eu sou apenas o ser que descansa. Eu solto o papel de perfeição. Eu sou apenas o ser que aprende. A verdade de Marco Aurélio. Lembre-se, o que é essencial em você é a sua natureza racional e a sua capacidade de escolher a calma. Esses são seus únicos papéis no santuário do sono. O valor da existência. Afirme: meu valor não está no que eu faço, mas no que eu sou. E o que eu sou agora é um ser em busca de reparação e paz. Lição 17. O ritmo do tempo largo. Dissolução da pressa. Você percebe que sua mente está correndo contra o relógio, mesmo que você não tenha hora para acordar, sentindo que o tempo da noite é curto? O ritmo do tempo largo é a nossa ferramenta para dissolver a sensação de pressa que nos persegue. A pressa é uma ansiedade pelo futuro. À noite, precisamos entrar no tempo estoico, que é o tempo do presente contínuo. Hoje, vamos reeducar a percepção do tempo para que ele se alongue e acolha o sono. Respire comigo e fique até o final. Se a sensação de tempo largo lhe trouxer paz, deixe sua gratidão. A consciência do minuto. Mantenha a respiração 4-6. Foque na expiração, alongando-a suavemente.
O comando mental. A cada expiração, diga mentalmente: o tempo está lento. Eu tenho todo o tempo do mundo para descansar. Não há pressa. Eu sou lento e paciente. A visualização do rio. Imagine que você está deitado em um barco em um rio muito lento. Você não precisa remar. O rio te leva. A margem passa em uma velocidade suave, quase parando. Sinta o tempo esticar. Epicteto nos lembrava que o homem que quer ser livre não deve desejar o que não depende dele. O tempo não depende de você. O seu ritmo de vida, sim. Lição 18. A revisão sem julgamento. Você deita e a sua mente insiste em revisar o dia, mas essa revisão vem acompanhada de críticas duras e autoacusações? A revisão sem julgamento é a prática estoica de Marco Aurélio para a autoavaliação, mas aplicada à noite e com a intenção de aprender, não de punir. A crítica noturna rouba o sono. A observação calma o aprofunda. Hoje, vamos aprender a olhar para o dia com os olhos da sabedoria. Respire comigo e fique até o final. Se a autoobservação gentil o acalmar, deixe sua gratidão, o espelho do sábio. Pergunte a si mesmo com serenidade: onde eu fui útil hoje? Onde eu fui gentil? Onde eu pude aprender? O reconhecimento da limitação. Se um erro surgir, use a linguagem da compaixão. Eu notei que aqui eu poderia ter sido mais paciente. Eu aprendo com isso e farei diferente amanhã. Eu fiz o melhor que eu pude naquele momento. A afirmação do fechamento. Afirme: o dia está completo. O que passou, passou. Eu guardo a lição e solto o erro. Eu mereço o repouso para aprimorar o meu caráter. Lição 19. A âncora da quietude. Você sente que sua mente é como um pássaro que não consegue pousar, voando de um pensamento para o outro, sem encontrar um lugar de repouso? A âncora da quietude é a nossa ferramenta final para dar à mente um lugar seguro para pousar e parar de voar. Este lugar é a sua sensação corporal, o ponto mais imóvel e presente do seu ser. Hoje, vamos usar a sensação de peso e contato como âncora principal. Respire comigo e fique até o final. Se a âncora o estabilizar, deixe sua gratidão. A consciência do peso. Concentre toda a sua atenção na sensação de peso do seu corpo. Sinta a pressão dos ombros no colchão, a densidade das coxas, o peso da cabeça. Afirme: eu sou pesado, eu sou imóvel. Meu corpo é uma âncora. O toque no lençol. Coloque a mão no peito ou na barriga e sinta a textura da roupa ou do lençol. O toque é a prova de que você está aqui. O pouso da mente. Se o pássaro da mente voar, chame-o de volta, gentilmente, para a sensação de peso e o toque da mão. O retorno constante é o que treina a quietude. Lição 20. O último passo da entrega. Você chegou ao final desta jornada. Seu corpo está mais pesado, sua respiração está mais lenta e sua mente está mais silenciosa. O último passo é o da entrega final. Marco Aurélio dizia: seja como o promontório contra o qual as ondas se quebram continuamente, mas ele se mantém firme e domina a fúria das águas. O seu corpo, agora, é esse promontório de calma. A sua entrega é a sua firmeza. A soltura da respiração. Solte a respiração 4-6. Deixe-a seguir sozinha, no ritmo mais suave e raso que ela quiser. Não a controle mais. O vazio da intenção. Solte a intenção de dormir. Diga: eu me entrego à noite, eu descanso. Se o sono vier, ele é bem-vindo. Se ele não vier, a minha calma permanece. A flutuação. Imagine que você está flutuando suavemente em uma água morna, escura e segura. Não há fundo. Você não precisa se segurar. A água te sustenta. A noite te sustenta. Você está seguro. Você pode descansar. Deixe o seu corpo afundar no colchão. Deixe a sua mente flutuar. E permita que a noite faça o seu trabalho de reparação.